Oi, meus amores, tudo bem? Estava morrendo de saudade de vocês. Hoje vamos de matéria nova, processo de formação das palavras. Então, vamos trabalhar só com derivação. Derivação é o processo de formar uma palavra nova, acrescentando ao radical um afixo, que pode ser um prefixo ou um sufixo. Então, eu tenho o radical e acrescento o afixo. Prefixo é o que vem antes do radical e o sufixo é o que vem depois do radical. Temos aqui o exemplo. De ferro formamos ferradura e enferrujar. Em ferro, eu tenho o radical de ferro até o último R e o O é vogal temática. Eu peguei esse radical de ferro, acrescentei um sufixo e formei ferradura. Depois, eu peguei o radical de ferro, acrescentei prefixo e sufixo e formei enferrujar. Tudo bem? Na derivação prefixal, acrescenta um prefixo ao radical. Prefixo vem antes, então a ordem vai ser prefixo mais radical. Vamos analisar os exemplos. Então, temos aqui as palavras primitivas. Humano, escola, fazer, feliz e ver. Dessas palavras, formamos desumano, pré-escola, refazer, infeliz e prever. Então, as primeiras são primitivas, as segundas são derivadas, porque foram formadas a partir da palavra primitiva mais um prefixo. E aí, vamos lembrar que o prefixo, ele tem duas capacidades. Ou ele vai mudar o sentido da palavra, ou ele vai acrescentar uma informação à palavra. Então, aqui, em desumano, é o que não é humano. Então, des é um prefixo de negação, ele mudou o sentido do radical humano. Pré-escola, pré, é um prefixo que significa antes. Então, pré-escola é antes da escola, ele acrescentou uma informação. Refazer é um prefixo que dá a ideia do re, é um prefixo que dá a ideia de repetição. Então, refazer é fazer novamente. Acrescentou uma informação. Infeliz, in, é um prefixo de negação. Então, infeliz é aquele que não é feliz. Eu mudei o sentido do radical. E prever, também pré tem o sentido de antes, é ver antes. Então, aqui a gente analisou e percebeu o que o prefixo fez às suas bases quando acrescentamos. Tudo bem? Derivação sufixal. É quando a gente acrescenta um sufixo ao radical. Então, a ordem vai ser radical mais o sufixo. Então, um exemplo aqui. Temos a palavra humano, escola, narrar, nascer. De humano, formamos humanidade, com o sufixo dade. De escola, formamos escolinha, com o sufixo inha. De narrar, formamos narração, com o sufixo ação. E de nascer, formamos nascimento, com o sufixo mento. Então, aqui, essas primeiras palavras são as palavras primitivas e as segundas palavras são as palavras derivadas. O sufixo dade é um sufixo formador de substantivo a partir de uma base adjetivo. Então, humano é um adjetivo, humanidade é um substantivo. Escolinha é um sufixo formador do grau diminutivo, né? O diminutivo do substantivo. Ele não vai mudar a classe gramatical, mas ele vai acrescentar um sentido. Vamos lembrar que o sufixo, ele tem duas possibilidades. Ou ele acrescenta um sentido a uma base, vamos lembrar que base é um radical, ou ele muda a classe gramatical. O dade mudou a classe gramatical. O inha, ele apenas acrescentou um sentido. Narração e nascimento, o ação e o mento são sufixos que formam substantivos a partir de uma base verbal. Observem que narrar e nascer são verbos
E aí eu tirei a desinência verbal e acrescentei o sufixo ação e o sufixo mento e formei um substantivo com a ideia de ação. Então, aqui a gente conseguiu perceber qual é a função de construir uma palavra a partir da derivação sufixal. Derivação prefixal e sufixal, acrescentamos um prefixo e um sufixo ao radical. Então, eu tenho aqui o prefixo antes do radical e o sufixo depois do radical. Então, temos aqui a palavra feliz e igual. De feliz eu tenho infelizmente e de igual eu tenho desigualdade. Feliz e igual são os radicais das nossas palavras primitivas. O que a gente fez aqui? Infeliz eu acrescentei o prefixo in e o sufixo mente, formei infelizmente. Em igual eu acrescentei o prefixo des e o sufixo dade, formei desigualdade. Então, aqui, feliz igual palavras primitivas, infelizmente, desigualdade, palavras derivadas. Derivação parassintética. Temos que ter muito cuidado com a derivação parassintética para não confundir com a derivação prefixal e sufixal. Aqui se acrescenta simultaneamente o prefixo e o sufixo ao radical, de tal forma que a eliminação de um ou de outro, ou seja, do prefixo ou do sufixo, resulta numa forma inaceitável na língua. Então, eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Então, temos aqui pedra e tarde. Formamos apedrejar e entardecer. Em apedrejar, eu acrescentei o prefixo a e o sufixo ejar. E em entardecer, acrescentamos o prefixo em e o sufixo ecer. Então, acrescentamos ao radical, ao mesmo tempo, prefixo e sufixo, de tal forma que não podemos eliminar nenhum e nenhum outro. Então, para tirar a dúvida entre derivação parassintética e derivação prefixal e sufixal, tenho aqui duas palavras, desigualdade e apedrejar. De desigualdade, eu posso ter igualdade e posso ter desigual. Existe igualdade? Existe. Existe desigual? Também existe. Então, é derivação prefixal e sufixal. Agora, em apedrejar, existe a pedra? Não. Existe pedrejar? Também não. Então, aqui eu tenho derivação parassintética, porque eu não posso eliminar nenhum dos dois elementos. A palavra só existe junta. Ela só existe com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Derivação regressiva. Aqui é retirar um elemento morfológico da palavra primitiva, ou seja, não iremos acrescentar prefixo ou sufixo, pelo contrário, vamos eliminar alguma coisa. Então, aqui eu tenho o verbo trabalhar. O que eu faço? Eu elimino o sufixo formador do verbo, que é o ar. Então, eu eliminei esse sufixo formador verbal, ar, tenho a base trabalhe. Eu acrescento a vogal temática nominal, formei trabalho, que é ato ou efeito de trabalhar. Do verbo gritar, eliminando o ar, eu tenho grite. Acrescento a vogal temática O, formei grito, que é ato ou efeito de gritar. Então, nessa forma de derivação regressiva, o que acontece? Nós temos um substantivo deverbal, um substantivo que veio do verbo. Então, na derivação regressiva, forma um substantivo deverbal, ou seja, forma um substantivo a partir de um verbo. Por isso, esse substantivo, vai expressar uma ação. Agora, a gente precisa observar o seguinte. Também é considerado derivação regressiva as formas japa, vindo de japonês, China, vinda de chinês. Também é considerado uma forma de derivação regressiva. Tudo bem, meus amores? Precisamos ter cuidado na hora de analisar o processo de formação de palavras dessas duas palavras aqui. Não só dessas, mas de algumas, né? Enforcamento e desregularização. Bom,
Enforcamento, no primeiro momento a gente analisa e vai pensar, não existe forcamento, não existe enforque, então é derivação parassintética. Não, não é derivação parassintética. Por quê? Enforcamento vem de enforcar. Então, enforcamento, eu acrescentei a base mento, a estrutura de enforcar. Então, aqui eu tenho uma derivação sufixal. Enforcar vem de forca. E em enforcar eu acrescentei o prefixo em e o sufixo ar ao mesmo tempo. Eu não posso eliminar. Aqui sim, não existe forcar e não existe enforca. Então, aqui é derivação parassintética. E forca é a palavra primitiva. Em desregularização, eu analisaria, né, de um grosso modo, dizendo que seria derivação prefixal e sufixal, mas não. Desregularização vem de desregularizar. Então, desregularização é derivação sufixal, porque eu acrescentei o sufixo são, a base desregularizar. Desregularizar, por sua vez, eu acrescentei o sufixo izar, porque a palavra vem de desregular. Então, de desregularizar é derivação sufixal também. Desregular, eu acrescentei o prefixo des, é derivação prefixal e vem da base regular, que é a palavra primitiva. A gente poderia chegar até a raiz da palavra. Qual é a diferença da raiz para o radical? Raiz vem da base etimológica da palavra. O que é etimológica? Vem da origem da palavra, lá do passado, né? Lá da história da palavra. Mas no português contemporâneo, hoje, é muito difícil no dia a dia você conseguir chegar ao que seria a raiz de uma palavra, porque a gente precisaria analisar pela história, precisaria de um dicionário etimológico. Então, não cabe numa análise gramatical simples ficar procurando raiz, a gente procura radical, a raiz não, né? Regular vem da base rego, né? Que é a raiz etimológica da palavra, que formou também régua, né? De uma certa forma, a gente vê uma similaridade de significados entre regular e régua, porque dá medidas, né? Então, quando a gente analisa dessa forma, a gente está analisando pela lei dos constituintes imediatos, ou seja, a gente está analisando pela ordem em que foi inserido o elemento morfológico na palavra. Então, em enforcamento, o último elemento inserido é o mento, então é derivação sufixal. Em desregularização, o último elemento inserido foi o são, derivação sufixal. Depois, quando formou desregularizar, foi o izar, então é derivação sufixal, e assim sucessivamente. Tudo bem, meus amores? Vamos treinar agora? Identifique o processo de formação das palavras abaixo. Se vocês quiserem, parem o vídeo, façam o exercício e depois corrijam, tá bom? Então, vou fazer agora. Corretamente. Eu tenho a palavra correta mais o sufixo mente, derivação sufixal. Fazendeiro vem de fazenda, então eu tenho o sufixo de fazenda. Perdão, eu tenho radical de fazenda mais o sufixo eiro, derivação sufixal. Empobrecer, eu tenho o prefixo em, o radical de pobre, mais o sufixo ecer. Não existe pobrecer e não existe empobre. Se eu não posso eliminar nem prefixo nem sufixo, derivação parassintética. Namoro vem de namorar, tirei o ar e acrescentei o o. Se eu estou reduzindo a palavra, é derivação regressiva. Telefonema vem de telefone, então eu tenho radical de telefone mais o sufixo ema, derivação sufixal. Amoroso, tenho radical de amor mais o sufixo oso, derivação sufixal. Desamor,
eu tenho o prefixo des mais o radical amor, derivação prefixal. Remarcação, eu tenho o prefixo re, radical marque, de marcar, e tenho o sufixo ação. Existe remarcar e existe marcação. Se eu posso eliminar e a palavra continua existindo, é derivação prefixal e sufixal. Tudo bem, meus amores? Bom, terminamos por aqui. Muito obrigada. Bom estudo para vocês. Beijinhos e fiquem em casa.